Boa noite, alunos. Boa noite, tudo bom com vocês? Boa noite. Bom, vou me apresentar antes de tudo. Eu sou o professor Matheus Lima e nós estamos aqui para a revisão da disciplina de Medicina e Segurança do Trabalho. Antes de mais nada, lista de chamada na descrição do vídeo e também fixada aqui no chat. Beleza? Certo? Esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar. Bom, vamos começar. O tema abordado nessa aula o tema principal abordado nessa aula será sobre riscos, equipamento de proteção individual, o EPI, e equipamento de proteção coletiva, o EPC. Falaremos um pouco sobre a NR1, as disposições gerais, e a NR6, que aborda os equipamentos de proteção individual, o EPI. Mas antes de tudo, vamos falar sobre acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho causam danos ao trabalhador, né? A Previdência Social é um órgão público responsável pelo registro de todo e qualquer tipo de acidente e doença de trabalho provocado nos funcionários, sejam esses públicos ou privados. O órgão revela que anualmente uma grande quantia de pessoas prematuras que são mortas ou se tornam incapazes de trabalhar após um acidente. E existem vários tipos de acidentes e a sua consequência. Tem sofrimento físico, sofrimento mental, tem acidente que precisa fazer cirurgia, uso de remédio, por exemplo, uma perca de uma mão, uma perna, precisa de utilização de prótese, de assistência médica, fora fisioterapia, assistência e a dependência de terceiros também, para acompanhamento, locomoção, fora a diminuição de poder aquisitivo, desamparo da família do acidentado, a estigmatização do acidentado, o desemprego, a marginalização e também podendo levar aí a casos de depressão e traumas. Agora vamos falar um pouco sobre os prejuízos para a empresa. O custo total de um acidente é fornecido a partir da soma de duas parcelas. São elas o custo direto, também conhecido como custo segurado, que é o recolhimento mensal feito pela Previdência, justamente para pagamentos de seguro contra acidentes de trabalho. Já a segunda parcela é referente ao custo indireto que o acidente causa, ou seja, tudo aquilo que gera custo e não é segurado. Afirma-se que a proporção desse custo segurado para o não segurado seja de 1 para 4. Ou seja, para cada R$1 coberto, são R$4 que não são cobertos. Então aí você vê, é um custo de 80% que vai para a pessoa que sofreu o acidente. Fora, e os 20% só que é coberto pelo INSS. Falando um pouco sobre a NR1, que é a primeira norma regulamentadora. As normas regulamentadoras são obrigatórias, tanto para empresas públicas quanto privadas, bem como para os órgãos públicos, poderes legislativos, que possuem funcionários no regime CLT. As diretrizes estabelecidas pelas normas devem ser aplicadas e consideradas a todos, trabalhadores avulsos, entidades, empresas, sindicatos e demais categorias profissionais. O segmento das normas regulamentadoras não desobriga as empresas e indústrias a seguirem outras normas de lei estabelecidas por outros setores, tais como o Código de Obras, regulamentos sanitários, estaduais, municipais, entre outras. Agora vamos falar um pouco sobre o dever do empregador. Cabe a ele prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho, divulgar obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir, dar conhecimento aos empregados que serão passíveis de punição pelo descumprimento de ordens de serviço expedidas, determinar procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidentes de trabalho e doenças profissionais de trabalho, adotar medidas determinadas pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho, adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições de trabalho.
fazendo um apanhado geral desse slide aqui. O que cabe ao empregador? Cabe o impedimento de que o acidente de trabalho aconteça. Ó, ali no item 1, prevenir atos inseguros no desemprego. Já está falando. Impedir, prevenir, evitar que aconteça. Como fazendo isso? Fornecendo EPI, orientando a utilização de EPI, dando advertência caso o empregado não use o EPI, entre vários outros deveres que eu já ouvi alguns casos relatos, tá, de empresa que fornece EPI, mas não fornece treinamento. Então, tipo assim, o empregado acaba ficando, se ele não souber usar, ele acaba ficando meio sem saber o que fazer. Então, cabe ao empregador fornecer tanto EPI como mostrar como utilizá-lo corretamente. Saindo do ponto do empregador e falando agora sobre ao empregado. O que cabe a ele? Cabe cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança de medicina do trabalho, inclusive ordens de serviços pedidas pelo empregador. Usar o EPI fornecido pelo empregador, submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras, colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras, NR. Bom, o que vemos aqui no slide anterior, cabe ao empregador fornecer o EPI e utilizar, mas cabe ao empregado, tá? É obrigatório o uso de EPI, correndo o risco até de levar uma advertência em casos mais sérios, até uma justa causa. Então, é obrigatório ao empregado a utilização dos EPIs. Gente, é importante. Faz parte da responsabilidade da empresa vistoriar, controlar e disciplinar o uso dos equipamentos fornecidos a seus funcionários, cabendo-lhe a aplicação das punições previstas em leis para aquele que recusá-los ou a empresa que não cumprir seu papel. Ou seja, gente, a prevenção de acidentes é uma via de mão dupla. Cabe tanto ao funcionário evitar, quanto à empresa evitar que o acidente ocorra. Cabe à empresa o fornecimento de EPI, cabe ao funcionário o uso do EPI. É dever do funcionário utilizar de forma correta o EPI fornecido pela empresa e zelar pela sua conservação e bom estado. É considerado equipamento de proteção todo e qualquer equipamento fabricado em série ou desenvolvido para casos específicos, com a função de garantir a proteção, saúde e integridade física do trabalhador. Agora vamos falar um pouco sobre equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Equipamentos de proteção coletiva, como o próprio nome sugere, servem para proteger mais de uma pessoa ao mesmo tempo. São equipamentos instalados no local de trabalho, como exaustores, ventiladores, paredes acústicas, térmicas, luz de emergência, extintores, alarmes e outros. Então, vocês veem, nos itens citados, podemos ver que esses equipamentos cobrem uma área, podemos dizer assim. Vamos ver, ó. Exaustores serve para tirar fumaça de um ambiente, digamos assim. Ventiladores, paredes acústicas, por exemplo, um local com muito barulho, ficar muito tempo em exposição ao barulho pode gerar problemas auditivos. Paredes térmicas também, em ambientes muito quentes, como caldeiras, luz de emergência em caso de apagão, extintores em caso de algum incêndio, para poder um incêndio que dê para ser ali controlado, alarmes, etc. Aqui nesse slide nós podemos ver alguns dos equipamentos de proteção coletiva. Temos aqui na sinalização amarela, os cavaletes, placas para impedir a passagem. Temos aqui um ventilador, um kit de primeiros socorros, uma placa de sinalização. Nessa aqui específico está sinalizando a escada. Um cone de sinalização, provavelmente para barragem. Temos aqui um chuveiro. Acredito que muitos laboratórios de química vocês já tenham visto algum desses
chuveiros verdes. Temos ali cavaletes e placas de sinalização, avisando de piso molhado, se não me engano. Sistema de ventilação, exaustão, extintores em caso de incêndio. E aqui na parte de baixo temos as placas. Perigo, atenção, proibido fumar, uma placa de amarela, avisando do alarme de incêndio, placa azul, placa verde, avisando de segurança, placa amarela, indicando cuidado. Essas cores que vocês estão vendo aqui das sinalizações, elas são propositais. Elas serão vistas e comentadas um pouco mais para frente nos slides. Mas agora vamos falar sobre o equipamento de proteção individual. Diferente do equipamento de proteção coletivo, o equipamento de proteção individual, como o próprio nome já sugere, é feito para a produção de um único indivíduo. Ou seja, cada equipamento é feito para uma única pessoa. Olha aqui, a função deles é a proteção de riscos que possam estar sujeitando a ameaças à saúde ou à integridade física. Então, temos aqui o capacete, que pode ser para proteger de quedas. Você vê em obra, os pedreiros vocês podem ver muitos pedreiros usando capacete. Óculos de proteção para evitar estilhaço no olho. Máscaras para ambientes com muitas partículas. Bota de proteção. Protetores auriculares também, onde em locais com muito ruído, por exemplo, uma fábrica com vários motores. Em aeroporto também é muito comum ver vocês verem os funcionários usando. Luvas de proteção. Existe mais de um tipo de luva, para cada luva tem uma aplicação diferente. Então, veremos mais à frente. Agora, falando sobre a sinalização de segurança. Vocês lembram das cores que eu falei anteriormente? Então, aí vamos adentrar um pouco mais a fundo sobre a sinalização. Todo e qualquer equipamento, dispositivo ou produto de uso individual que possui a função de proteção de riscos que os funcionários possam estar sujeitos estão ameaçando a sua saúde física. Então, temos aqui as cores de sinalização. Branco, azul, verde, alumínio, cinza, amarelo, laranja, vermelho. Nós veremos a descrição de algumas delas nos próximos slides. O vermelho. O vermelho deve ser usado para diferenciar e indicar equipamentos e dispositivos de proteção e combate a incêndio. Por se ver de pouca visibilidade, quando comparado à cor amarela, a cor vermelha não é usada na indústria para assinalar perigo. Gente, vermelho, eu acredito que vocês já devem ter prestado atenção. Extintor de incêndio, vermelho. Alarme de incêndio, também na cor vermelha. Vocês veem tubulação passando na cor vermelha também. Tudo é incêndio. Amarelo deverá ser empregado para dizer cuidado. Voltando um pouco no slide, temos aqui uns cavalete, as fitas da cor amarela, uma placa da cor amarela também para indicar cuidado. Então, amarelo, cuidado. A cor preta é empregado para indicar canalizações inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. O azul é utilizado para indicar cuidado, empregado em barreiras e bandeirolas de advertências a serem localizados nos pontos de comando de partidas ou de fontes de energia de equipamentos. O verde caracteriza segurança. Deverá ser empregado para identificar canalizações de água, caixas de equipamentos de socorro de urgência, caixas contendo máscaras contra gases, chuveiro de segurança, fonte lavadora de óleos, quadros para exposição de cartazes, boletim, aviso de segurança, localização de EPI, caixa contendo EPI e emblemas de segurança. Voltando aqui no slide da proteção coletiva, nós temos alguns itens na cor verde.
Temos aqui a placa de indicação de uma escada, aqui no canto superior direito. Temos aqui o chuveiro de segurança, logo abaixo da ventilação. Temos duas placas na cor verde, dando alertas de segurança. Esses são alguns exemplos da empregabilidade da cor verde. Aí as cores comumente usadas que vemos são vermelho, amarelo, azul, verde e laranja. Indo agora falar um pouco sobre serviços em eletricidade. A NR utilizada para essa questão é a NR10. E, como já dito, tem o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos de operação de trabalho, visando a implantação, controles de sistemas preventivos, visando a máxima segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos com eletricidade. De forma prioritária, medidas de proteção coletiva compreendem desenergização elétrica, ou seja, o ideal, tá, é trabalhar com circuito sem energia, desenergizado, para evitar acidentes elétricos, pois, sendo um pouco óbvio aqui, se não há eletricidade, não há acidente elétrico. Isolação das partes vivas, que seria partes condutoras, isolar, por exemplo, tem um pedaço de fio de cobre que terminou de fazer o trabalho. Tem que fazer o isolamento para garantir que não haja contato com alguma pessoa, algum objeto que pode gerar um acidente. Barreiras, sinalizações, sistemas de seccionamento automático de alimentação, ou seja, travar a alimentação para não poder ser ligada acidentalmente, bloqueio do religamento automático e outras medidas disponíveis no item 10.2.8.2 da NR10. E aqui eu trouxe esse item, o 10.2.8 e seus detalhes. No item 10.2.8.1 diz: em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis. Mediante procedimentos, as atividades devem ser desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, nesse primeiro item, bom, não tem muito o que acrescentar, né? Deve ser priorizado a proteção coletiva. Mas você tem ali uma linha elétrica, você vai fazer um trabalho em um ponto, quem garante que no outro ponto não está acontecendo alguma coisa, alguém está mexendo também? Então, é aquele negócio, você não pode parar a linha só em um lugar. Você tem que fazer uma proteção como um todo, digamos. Eu estava conversando com o professor Fábio, eu acredito que alguns de vocês já o conhecem. Ele citou o exemplo em casos de tempestade, quando cai a árvore, derruba a linha de energia, muitas vezes a demora não é nem pelo fato de restabelecer a energia, e sim pela aplicação das medidas de segurança coletiva para ser feito o religamento da energia. Então, esse aqui é um exemplo da aplicação desse item, o 8.1. 10.2.2. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR, e sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança. Então, gente, prioridade da NR é trabalhar com a linha desenergizada. Só lembrando, ficar bem enfatizado que acidente com eletricidade, não que os outros não sejam, mas acidente com eletricidade a gente tem que tratar com muita seriedade. Aí, fazendo uma subseção desse item, na impossibilidade de desenergizar, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva.
tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático. Vamos dar um exemplo, pegando lá o exemplo de cair uma árvore e derrubar fios. Digamos que acontece alguma coisa, os fios arrebentam, soltam do poste e caem na estrada. Enquanto a desenergização não acontece, o que pode ser feito? Eu acredito que devem ter visto alguma cena de filme ou uma série que é feito com a linha no chão, é feito um cercado para ninguém chegar perto. Isso porque quando a gente trabalha com tensão alta, é gerado um campo elétrico no chão. Podem, terminando a aula, pesquisem tensão de passo. Nessa tensão de passo, o que acontece? Digamos, vamos pegar aqui as duas pernas. Digamos que você pise em um ponto e pise em outro. Nesses dois pontos aqui, já há uma diferença de potencial, correndo o risco de passar a corrente elétrica pelo seu corpo e você ser eletrocutado, no pior dos casos, ter uma parada cardíaca. Então, por isso é importante o isolamento da área e não deixar as pessoas chegarem perto. Agora, no item 8.3, o aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência dessa, deve atender às normas internacionais vigentes. Falando um pouco sobre aterramento, uma breve fala sobre o aterramento elétrico. Quando a gente trabalha com motores elétricos ou qualquer coisa que tem uma carcaça metálica, há elétrons nessa carcaça, porém esses elétrons estão isolados. Então a carcaça está carregada. Então esses elétrons, assim que tiver um caminho para estabilizar, no caso, né, uma fuga, eles vão percorrer esse caminho. Então, digamos que tem uma máquina não isolada que tem muita eletricidade estática. Digamos que você vai lá e toque nela sem o calçado de proteção. Você está fechando o circuito entre a máquina e a terra. E você é o condutor. Então, esses elétrons vão passar diretamente por você. O que é o ideal, além de usar proteção e você estar isolado? O aterramento. Por quê? O aterramento faz um caminho entre a carcaça e a terra. Os elétrons sempre vão pelo caminho mais fácil. E como a máquina vai estar constantemente aterrada, né, ninguém vai mexer no aterramento dela, os elétrons vão fluir para a terra e a máquina vai estar sem eletricidade estática, tendo a sua segurança para poder encostar nela. Digamos, se alguém encoste, não ocorra algo tão grave. De preferência que não ocorra nada. Agora vamos fazer uma puxada do item 10.2.9 da NR, falando sobre as medidas de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades envolvidas em atendimento ao disposto da NR6. Então, veja, a NR10 puxando a NR6. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a combutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais no trabalho com instalações elétricas ou suas proximidades. Então, por exemplo, eu estou aqui utilizando um relógio eletrônico. Se eu tivesse trabalhando com eletricidade, além de todo o EPI, esse relógio aqui, por ser metálico, né, ter componentes eletrônicos dentro dele, eu não poderia estar usando. Se eu tivesse um brinco, algum componente metálico sujeito a variações elétricas, eu teria que retirá-los para aí sim
fazer, realizar o trabalho em eletricidade. Vamos falar um pouco sobre os EPIs obrigatórios para serviços elétricos. O capacete de classe B, óculos com proteção contra raios ultravioletas, UVA e UVB, luvas e mangas isolantes de borracha, os calçados de segurança com solado de borracha isolante e vestimenta condutiva de segurança para trabalhos em linha viva, ou seja, correndo eletricidade, e vestimenta resistente ao arco elétrico. Há ainda equipamentos que podem ser aplicados dependendo do serviço a ser executado. Por exemplo, luvas de cobertura, que são luvas, tem a luva de borracha, a luva de cobertura é usada acima dela. Máscaras respiratórias, dependendo do ambiente, e cinto de segurança, em caso de trabalho em altura, por exemplo, um poste já é considerado trabalho em altura. Torre de transmissão também, além do cinto de segurança, trabalho em altura, no caso da torre de transmissão, tem todo o equipamento, porque você vai estar trabalhando lá com alta tensão, algo na casa dos kilovolts, às vezes até megavolts. Então, todo equipamento de segurança é necessário, claro, dependendo do trabalho que será feito. Temos aqui uma imagem dos EPIs obrigatórios. Vocês podem ver óculos, capacete, protetores auriculares, máscara de proteção, o colete, luva de borracha. Peraí, eu vou tirar o rosto da frente. E aqui nós temos a botina. Aqui do lado direito do slide, temos aqui uma imagem de dois homens fazendo manutenção. Eu acredito que seja em um quadro de comandos, que podemos ver aí contatora, CLP, acredito que um soft starter também, relés, mas vamos focar nos equipamentos que eles estão usando. Temos aqui o capacete, eles não estão utilizando os óculos, eles estão usando protetores auriculares, então provavelmente aquilo ali, eles estão em uma região perto dos motores, as luvas de proteção, macacão também, e a foto não está mostrando, mas eu acredito que eles estejam usando as botinas de proteção isoladas também para a realização desse trabalho. Vou falar um pouco sobre os equipamentos de uma forma mais individual. Temos aqui nesse slide o capacete de proteção do tipo aba frontal e total, que são utilizados para proteção contra irradiação solar, chuva, impactos e perfurações provenientes da queda e também de choque elétrico. Devem ser utilizados tanto em ambientes abertos quanto confinados. Capacete de visão de proteção tipo aba frontal com viseira. São utilizados para proteção do rosto em trabalhos onde exige o risco de explosões, com proteção de partículas queimaduras provocadas por abertura de arco elétrico. Temos o óculos de segurança, com lente incolor e com tonalidade, que são utilizados para proteção dos olhos, contra impactos mecânicos, partículas volantes, radiação ultravioleta e infravermelho. Protetores auditivos são utilizados para proteção dos ouvidos nas atividades nos locais que apresentam ruídos excessivos. Os mais utilizados são os protetores auditivos do tipo inserção e concha. Falando um pouquinho de cada um deles, acredito que alguém já deve ter visitado alguma usina hidrelétrica ou fez uma fábrica. Vocês devem ter recebido esses protetores do tipo inserção logo na entrada para vocês colocarem. E é muito comum vocês verem os funcionários usando o tipo concha. O que também é muito comum são o capacete já com os protetores de orelha embutidos. E tem casos, dependendo do lugar, eu já cheguei a ver, onde é utilizado o aparelho intra e a concha, de tanto ruído que era o local, tipo um sobreposto. Proteção respiratória, são utilizados respiradores, purificadores de ar,
purificador de ar com filtro, adução de ar, máscara, entre outros. Quem aí tá lembrado de 2020 das máscaras, hein? Então, essas máscaras, dependendo do ambiente, tem cada máscara para um ambiente específico. Tem a máscara para pintura, tem a máscara para um ambiente muito empoeirado, tem a máscara para ambientes radioativos, um exemplo. Cada máscara tem a sua aplicação. As luvas isolantes são utilizadas para a proteção de mãos e braços empregados contra choque e trabalham em atividades com circuitos elétricos energizados. O calçado de proteção também é utilizado para a proteção dos pés contra torção, escoriações, derrapagens, escorregões, umidade, agentes químicos. E temos o calçado de proteção do tipo condutivo, que é utilizado para a proteção dos pés, que deve ser engraxado com uma pasta adequada para a proteção de couros. Se é armazenado em um local limpo e livre de poeira. Se molhado, tem que secar à sombra. Então, ou seja, o próprio calçado, a especificidade dele já tem um outro jeito de ser cuidado, que não pode ficar em qualquer lugar. A sua aplicação também é mais específica. E junto com os calçados, nós temos a perneira de segurança, que é utilizada para proteger as pernas, logo acima do calçado. Para proteger contra objetos perfurantes, ataque de animais peçonhentos, enfim. E a proteção é a vestimenta de proteção condutiva. A vestimenta é formada por calça, jaqueta, luvas, meias, botas, cuja função é a blindagem elétrica. Ou seja, é feito para não tomar choque. Quando executa trabalhos, deve manusear, deve ser higienizada manualmente com detergente neutro, torcendo suavemente e secando a sombra. Ou seja, até o próprio cuidado com a veste é feito para ela não ser condutiva. Se fizer alguma coisa errada com a manutenção, pode acabar danificando o equipamento e assim você pega um equipamento danificado sem saber, podendo acarretar um acidente. Agora, indo um pouco para o trabalho em altura, nós temos o cinturão de segurança tipo paraquedista, onde é utilizado para proteção do trabalhador, onde exista diferenças de nível. E temos o creme de proteção solar, que é utilizado para proteção solar. Geralmente é utilizado em trabalhos muito tempo no sol, podendo gerar queimaduras solares, etc. Agora, indo para a reta final da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a Comissão Interna de Previsão de Acidentes, a CIPA. O que é a CIPA? A CIPA é um grupo composto por funcionários de uma empresa para representar os funcionários de um modo geral e o empregador em assuntos relacionados à colaboração à prevenção de acidentes. A CIPA tem como filosofia que o acidente de trabalho é sempre fruto de causas que podem ser evitadas, amenizadas ou eliminadas. A CIPA deve estar presente em forma de estabelecimento e deve estar devidamente regulada e funcionando em empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, entre outro tipo de instituições que admitam trabalhadores como empregados. E a sua representação? A CIPA deve ser composta por representantes de ambas as partes, empregado e empregador. O representante da parte do empregador é indicado por eles, enquanto que os representantes da parte dos empregados devem ser eleitos via voto popular entre os empregadores da fábrica. O número de pessoas que irão compor a CIPA irá variar de acordo com o número de funcionários que a empresa possui, e essa relação está no quadro 1, na NR5, disposto no Ministério do Trabalho. Eu não trouxe esse quadro porque é um quadro bem grande, eu acredito que tenham, se eu não me engano,
Tenho 6 páginas, mas depois que terminarem essa aula, eu recomendo que vocês vão lá no Google, digitem lá quadro 1 NR5 e vocês vão ter acesso lá a esse quadro, do número de pessoas que vai compor de acordo com o tanto de funcionários que tem na empresa. Então, beleza, pessoal? Essa nossa aula vai ficando por aqui. Rendeu bem, né? Mais de meia hora de aula. Bom, quem assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Gente, lembrando, lista de chamada. Primeiro link da descrição e primeiro comentário fixado aqui no chat. Então, beleza, pessoal? Certo? Bom, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima.